Boa noite, Pastor de Itapetininga! Glória a Deus, obrigado, querido. Meu Deus, que alegria poder fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer muito mais aqui na nossa cidade. Amém? Você já imaginou que você tem a oportunidade de fazer parte de uma revolução que o Senhor está fazendo aqui em Itapetininga? Meu Deus, meu Deus! Essa é a igreja que vai destruir as portas do inferno! Aleluia! Nós declaramos hoje aqui que realmente as cadeias vão quebrar. Aleluia! É desse jeito. É essa força que a igreja de Jesus tem para destruir cadeias, para desmoronar fortalezas espirituais. Amém? Glória a Deus, é desse jeito. Sobre você a palavra, né? Você tem a palavra do Senhor nas mãos, uma espada afiada, para ir e resgatar pessoas aí que estão, tantas pessoas que estão precisando, né, de uma palavra, tantas pessoas que estão precisando serem resgatadas. E nós, como igreja do Senhor, vamos mesmo abalar as estruturas do inferno, porque nós vamos ir até lá e tirar das mãos do diabo vidas e mais vidas para povoar o céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, é desse jeito, aleluia. Oh, glória. Queridos, para quem não me conhece, tem muitas pessoas, tem muita gente nova chegando, glória a Deus por isso. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio, eu faço parte desse ministério maravilhoso, dessa igreja linda e santa de Jesus, aqui em Itapetininga. Sou casado com essa esposa linda, maravilhosa que está aqui, Alessandra. E ela falou que não queria que eu fizesse isso, mas eu não podia perder a oportunidade, porque é a mulher que o Senhor preparou para mim, a mais bela entre todas as mulheres. E juntos nós temos a Maju, que está servindo aí também, e graças a Deus nós temos uma família remida, resgatada para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, e desde já, eu quero compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração durante a semana passada, quando o pastor me levou o convite para estar ministrando nessa noite aqui, e durante o dia, tivemos o culto hoje de manhã maravilhoso aqui, tivemos um culto maravilhoso lá em Sorocaba e, meu Deus, a noite não está sendo diferente, a atmosfera do Espírito já está, meu Deus, contagiando o coração de muitos aqui, aleluia. E eu então, durante essa semana, buscando aquilo que o Senhor gostaria de ministrar, primeiro no meu coração e pedindo algo da parte do céu, para nós como igreja, e o Senhor me deu algo muito interessante que eu irei compartilhar hoje aqui. E essa mensagem está no capítulo 15 de Lucas, e eu intitulei essa mensagem como Perdidos. E eu quero orar antes de mais nada, antes de começarmos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, tem poder sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus, ó Pai, Deus, que diante desta palavra o Senhor possa trazer clareza ao nosso coração, que nós possamos aprender, ó Pai, aqui nesta noite, verdades, Senhor Jesus, que estão, Senhor, na Tua palavra.
Pai, eu declaro desde já corações abertos, mentes abertas, para compreender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei se você já perdeu algo. Não sei se você já teve a triste experiência de perder algo. Seja uma aliança, seja um anel, seja um brinco, seja... Qual mulher que nunca perdeu a tarraxa de um brinco? Qual mulher que nunca perdeu? E qual marido que nunca ajudou a procurar a tarraxa do brinco, né? Mas, quem nunca perdeu algo, não sei se você já teve a experiência. Muito provavelmente sim, de não saber, né, onde deixou a chave do carro, onde perdeu o cartão de crédito, quando você queria passar e não estava lá, meu Deus, onde está, perdi. Mas, a questão é que você não descansa enquanto você não encontra aquilo que você perdeu. E quanto maior é o valor daquilo que você perde, maior é a intensidade da busca que você vai atrás, né? Quanto maior o valor daquilo, do bem, ou de algo que você perdeu, maior é a sua intensidade da busca. E hoje eu quero falar um pouco disso, sobre perdidos, sobre Lucas 15, que diante de Deus, cada pessoa tem um valor eterno. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Lucas 15, verso 1. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondendo a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci uma ordem. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, queridos. E eu quero que você imagine comigo a cena. Jesus, então, estava pregando, Jesus estava curando as pessoas, e Jesus então estava atraindo pessoas de várias localidades, e a palavra diz, começa o capítulo 15, dizendo que os publicanos e pecadores estavam vindo para ter com Jesus. E no mesmo grupo de pessoas que também estavam presentes, estavam ali dois grupos, um de publicanos e pecadores, e o outro grupo de escribas e fariseus. E para nós nos situarmos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma. Eram judeus que eram vistos como traidores, porque eles eram judeus, mas trabalhavam para Roma, cobrando os impostos dos próprios judeus. E muitas vezes, muitos desses judeus eram corruptos, porque se corrompiam por conta de Roma. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram muitas vezes as prostitutas, os pobres, ou aqueles que não seguiam as leis, não seguiam as tradições dos judeus, e que não praticavam essas tradições religiosas. E os fariseus e os escribas, esses eram os líderes religiosos ali da época. Eles se consideravam separados, se consideravam os guardiões da lei, então por isso eles se orgulhavam disso. Então nós temos esses dois grupos de pessoas que estavam ali. Então esses fariseus começaram a murmurar. Esses fariseus começaram a julgar aquilo que Jesus estava fazendo. E eles disseram assim: olha, é esse Jesus? Esse é o profeta? Esse é o Salvador que recebe pecadores, que recebe publicanos? Realmente, será que é esse que vai libertar esse povo? Eu estou achando que não. Então eles estavam murmurando isso. E na mentalidade judaica daquela época, se você sentasse à mesa com alguma dessas pessoas, você iria ficar impuro religiosamente. Então você ia ficar impuro. Então essa era a questão que os publicanos, que os fariseus estavam jogando para Jesus. Mas para os fariseus, aquilo que Jesus está fazendo, aquele amor que Jesus estava demonstrando, era um amor escandaloso demais.
Era um amor assim, era isso que Jesus estava fazendo, era algo que estava causando escândalo entre o povo. Mas para Jesus, Jesus estava cumprindo aquilo que ele veio para fazer. Jesus estava cumprindo algo que ele já tinha dito lá em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, diz assim que Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nesse momento, Jesus estava cumprindo aquilo que ele já tinha declarado lá atrás. Eu vim para os perdidos. Eu vim para esses que vocês estão julgando serem impuros. Eu vim para esses. Esses são os doentes que eu vim medicar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus responde essa murmuração desses fariseus e escribas, destes mestres da lei. Jesus responde não com Jesus não responde à altura que eles gostariam, né? Jesus não responde com discussões, Jesus não discute com eles. Jesus apenas conta 3 parábolas, 3 histórias simples, mas que são muito profundas. Jesus conta a história da ovelha perdida, a história, a parábola da moeda perdida, e a terceira parábola do filho perdido, e acrescenta também a história de um filho mais velho ressentido. E é isso que nós vamos ver hoje. São esses perdidos que nós vamos ver que hoje é noite de reencontros. Hoje é noite de reencontros. Você crê nisso, queridos? Que hoje é noite de reencontros? Você crê nisso? Que hoje é noite de restauração? Aleluia, é desse jeito, glória a Deus. Então, cada história revela uma forma diferente de perda e uma forma diferente de restauração. Lucas 15, se nós formos pegar, não conta apenas histórias de ovelhas, de moedas ou filhos perdidos, ela vai muito além. Muitos hoje aqui poderão se identificar com algum desses personagens e, meu Deus, vai ser demais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então, nós começamos pela primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. E o que o texto nos ensina? O que o texto nos traz? Então, a primeira parábola, nós temos um pastor que tem 100 ovelhas, que em algum momento ele se deu conta de que lá no redil, lá no lugar onde as ovelhas ficam presas, lá onde as ovelhas ficam em segurança, já não tem mais 100, tem apenas 99. Então, ele se dá conta disso, tem uma ovelha que está perdida. A palavra fala que o pastor vai atrás dessa ovelha, que procura até encontrá-la. Quando ele encontra, alegremente joga nos ombros e volta e traz e deixa essa 100ª ovelha junto com as demais e faz uma festa. E chama os amigos para celebrar, porque aquela ovelha que havia se perdido, ele encontrou. É isso que o texto nos fala. E o que nós podemos aprender com isso? Queridos, se nós formos pegar a ilustração da ovelha, Salmos capítulo 100, verso 3, diz assim, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. A palavra, ela, na Bíblia, o povo de Deus, nós como povo do Senhor, somos frequentemente comparados com ovelhas. Então, nós somos ovelha do pastoreio de Deus. Amém? Amém? Temos ovelhas hoje aqui do pastoreio do Senhor? Amém, glória a Deus. E a questão é que as ovelhas, elas são muito frágeis. Elas são animais extremamente dependentes do pastor. Quem já teve a oportunidade
de ver algum criador, de acompanhar, ou já criou carneiro, já criou ovelha? Alguém aqui ou não? 1, 2, 3. Vocês podem me ajudar. A ovelha, ela é muito dependente do pastor, é ou não é? A ovelha, ela não tem senso de direção. É o pastor quem dá a direção para a ovelha. Se o pastor não direcionar a ovelha, ela trava. Ela fica totalmente perdida. Então, ela é totalmente dependente do norte do pastor. Aonde o pastor for, a ovelha vai. Então, diferente, por exemplo, de um cachorro, quem já teve um caramelo que algum dia já sumiu, ficou uma semana, né? Virou a noite na esbórnia, na carniça, voltou tudo fedendo carniça, e depois voltou e ficou chorando lá no portão. Por quê? Cachorro tem senso de retorno. Cachorro sabe voltar para casa. Cachorro sai, vai bagunçar, sai longe. Se você for ver, ele está a quilômetros da casa. Mas depois ele volta. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio. Ele volta pelo caminho. Mas a ovelha não tem senso de retorno. Se uma ovelha se perde, quando uma ovelha se perde, ela fica parada, ela não sabe para onde ir mais. Quando uma ovelha se perde, ela se desespera e chega até o ponto da ovelha morrer se o pastor não encontrar. O carneiro morre, né? Carneiro é um bicho assim muito frágil, facinho de pegar bicho. Você tem que ficar cuidando, você tem que ficar tosando, porque se você largar, vai morrer. Então, a ovelha, ela é muito frágil. E diante de tudo isso, o que nós podemos aprender aqui? Primeira pergunta que nós vamos responder é: por que o pastor foi atrás dessa ovelha? O pastor foi atrás dessa ovelha, primeiro, porque a ovelha tinha um grande valor para aquele pastor. Amém? A ovelha tinha valor para aquele pastor. Segundo, o pastor foi atrás da ovelha porque a ovelha sabia quem era. A ovelha sabe que é a ovelha. A ovelha sabe que pertence a um rebanho. A questão é quando ela se perde, ela não consegue voltar sozinha para casa. É por isso que o pastor vai atrás da ovelha que está perdida. Porque sozinha ela não consegue voltar. Amém? Amém? Compreenderam, queridos? Sozinha a ovelha não consegue voltar e é por isso que o pastor vai atrás. Então, o que nós aprendemos com isso é que existem pessoas que pertencem a um rebanho. Existem pessoas que pertencem a uma igreja. Existem pessoas que sabem que estão perdidas. Existem pessoas que muitas vezes choram porque sabem que estão nessa situação, mas sozinhas elas não conseguem voltar para a casa do Pai. E é por isso que o pastor vai, encontra essa ovelha, carrega nos ombros e traz de volta para casa, porque sozinha ela não consegue voltar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Então, existem pessoas presas em vícios. Quantas pessoas que eu conheço, que sabem que pertencem a uma igreja, a uma família, sabem que pertencem a um redil, sabem que pertencem a um rebanho, mas que não conseguem voltar, não conseguem largar dos vícios, os vícios de álcool. Quantas pessoas estão presas nos vícios de álcool? Quantas ovelhas perdidas nos vícios de pornografia e não conseguem sair sozinhas? Quantas pessoas presas nos vícios do álcool, alcoolismo, nas drogas, nos jogos? Quantas pessoas que se viciaram nesses jogos malditos que estão aí? E muitos deles perderam tudo, perderam casa, emprego, família. Mas eles não conseguem voltar sozinhos. Quantas pessoas que sabem que estão fazendo mal para eles mesmos, mas que sozinho não conseguem sair daquele lugar.
enquanto eu estava me dedicando a esse texto e estudando, eu me lembrei de algo interessante que aconteceu o mês passado. O mês passado foi Dia dos Pais e o meu pai mora em Paranapanema. E nós fomos lá. E eu, a Maju, ficamos na casa do meu pai, a Alessandra foi visitar o pai dela. E no momento, um pouco antes do almoço, a Má falou: pai, eu vou pegar o carro, porque eu vou ver um lugar onde... vou ver um lugar aí, onde o Gabriel vai vir com a Gi e tal. Ah, legal, Má. Dela foi ver um lugar e tal, e começou a demorar 10 minutos, 20, 30, 1 hora. Falou: ué, deixa eu ver o que aconteceu. Quando eu cheguei no lugar onde ela estava, meu Deus, o carro estava atolado. O carro estava num atoleiro, queridos, que estava metade da roda atolada no banhado. E falei: meu Deus, o que aconteceu, Mar? Você queria fazer um rally aqui? O carro nem 4x4 é. Mas, meu Deus, a gente tinha acabado de mandar lavar o carro, meu Deus, e chegamos lá, o carro estava tudo cheio de lama, e eu também tentei ir para frente, para trás, e não tinha o que a gente fizesse. O carro não saía do lugar, até que veio um abençoado lá, com um trator, e daí puxou o carro. E enquanto eu preparava essa ministração, eu lembrei disso, que existem pessoas presas em atoleiros. Existem pessoas presas em lamaçais, que precisam dos abençoados, que chegam e ajudam essas pessoas a sair desse lamaçal do pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se você chegou aqui e se identificou com essa ilustração da ovelha perdida, se você está aqui hoje e você se vê como essa ovelha que estava perdida e está voltando agora para o redil do Senhor, para o rebanho do Senhor, eu quero declarar que hoje é dia de restauração. Eu quero declarar que hoje é dia de reencontros aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Talvez você estava lá na sua casa e um convite do seu amigo, você está aqui. O seu amigo convidou você e você veio. Você estava na sua casa vendo, sei lá, o seu Instagram e apareceu um corte da Past Church lá, com o pastor Mateus, o pastor Mauro, com algum dos nossos pastores, irmãos aqui, com alguma mensagem, despertou em você. Então, de algum jeito, o Senhor usou alguém para ir ao teu encontro, para ir ao teu resgate. E você está aqui nessa noite. Hoje é noite de restauração. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos então prosseguir para a segunda mensagem, a segunda parábola da dracma perdida. O que o texto nos mostra? O texto nos mostra uma mulher que tinha 10 moedas, e que em determinado momento a mulher perde uma dessas 10 moedas. Então, a mulher vai procurar, se deu conta de que perdeu a moeda, vai procurar, varre a casa, acende a luz e procura até que a mulher encontra essa moeda que perdeu. E da mesma forma do pastor, ela celebra, ela glorifica, porque algo de valor ela tinha encontrado. Ela chama as amigas e festeja. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que o texto nos mostra. E o que nós podemos aprender com ele, querido? Por que a mulher vai atrás da moeda perdida? Primeiro, porque para a mulher a moeda tem valor. Amém? Mas, diferente da ovelha, que sabe que a ovelha sabe que se perdeu, mas não consegue voltar, a moeda, ela é um ser inanimado, ela não sabe. Imagina, a moeda nem sabe que se perdeu, não sabe que é moeda, imagine que tem que voltar para algum lugar.
Imagina que a moeda sabe que tem que voltar para o cofre da mulher. Não sabe. Não sabe. Então, por que a mulher vai atrás da moeda? Porque justamente isso, ela não sabe quem é, não sabe de onde veio e muito menos sabe para onde vai. Queridos, assim, são muitos, assim são muitas pessoas. A moeda perdida representa pessoas que não têm consciência da sua condição espiritual. A moeda perdida representa, pessoas que vivem como se não precisassem de Deus, pessoas que vivem como, está tudo bem, eu vou viver a minha vida e está tudo bem. Olha só, Efésios 2:1 diz assim que essas pessoas que vivem desta maneira estão mortas em seus delitos e pecados. Essas pessoas que vivem dessa maneira estão mortas em seus delitos e pecados. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em João capítulo 3, nós vemos um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vemos Jesus conversando com Nicodemos e Nicodemos um doutor, Nicodemos um religioso, estudioso. E Jesus, então, conversando com Nicodemos e dizendo, olha, Nicodemos, você precisa ir para esse lugar. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos, mas como nascer de novo? Eu estava indo por esse lugar. Não. Você precisa nascer de novo. O caminho correto é para cá. Ó. E Nicodemos achando que ia para lá. Nicodemos conversando com Jesus, pensando que estava certo nos seus caminhos, e Jesus falando, não, o caminho certo é para cá. Nicodemos, o que você precisa fazer é nascer de novo. Nicodemos não tinha nem noção que o caminho que ele estava caminhando, que o caminho que ele estava trilhando, não era o caminho correto. Nós vemos Paulo lá em Atos capítulo 9, nós vemos Paulo sendo o fariseu, Paulo sendo também um conhecedor da palavra, perseguidor. Paulo perseguia os cristãos porque achava que estava indo no caminho certo, mas quando tem um encontro com Jesus, lá em Atos capítulo 9, ele vê que realmente aquilo que ele estava caminhando, o caminho que ele estava trilhando, era um caminho totalmente diferente. E ele nem se dava conta disso. Então, a moeda perdida, ela representa pessoas que não têm consciência da sua condição espiritual. Eu não sei se você já teve a experiência de pregar para uma pessoa que não acredita em Deus, que realmente não acredita, para um ateu. Você já teve essa experiência de pregar para quem não acredita em Deus? Você vai falar de Deus para a pessoa, primeiro que não acredita. Então você vai falar, mas acredita em quê? Em quem? Quem é Deus? E ela não acredita. Segundo que você vai pregar sobre salvação para uma pessoa que não crê em Deus, mas salvação, eu preciso ser salvo do quê? Eu nem sabia. Será que eu estou em perigo? Você vai pregar sobre salvação, a pessoa nem sabe. Nem sabe o que precisa. Você vai pregar e falar para o querido, você está perdido, você vai falar para ele que está perdido? Eu falei, eu perdido? Eu vou te mostrar. Eu tenho a minha vida toda aqui, semana que vem eu vou fazer isso. Eu tenho a minha vida toda planejada. A minha vida está planejada, no mês que vem eu vou fazer isso, daqui a 1 ano eu vou estar aqui, daqui a 10 anos eu vou estar nesse lugar, daqui a 50 anos eu vou estar só de boa. Existem pessoas que já têm a sua vida planejada e feita, tem um mapa, já mapeou a sua vida de ponta a ponta. E você vai pregar para uma pessoa dessa e fala que ela está perdida, fala, perdido? Para mim, você não vem pregar sobre isso, eu sei muito bem onde eu vou estar. Então, queridos, a moeda perdida, ela representa esse tipo de pessoa. A moeda perdida, ela representa, queridos, pessoas que vivem como se estivessem completos, mas na verdade estão completamente vazios.
é como uma moeda caída debaixo de um móvel. Ela continua tendo valor, mas está totalmente fora do propósito. Essas pessoas, elas não sabem que tem valor para o Senhor. Um ateu pode negar a existência de Deus, mas não pode apagar o valor que Deus já colocou dentro dele. Essa pessoa, ela pode negar que não acredita em Deus. Mas uma coisa ela não pode apagar, que é o valor que Deus já colocou dentro dele. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. Queridos, é a mulher que percebe que falta uma das 10 moedas e sai à procura. É a mulher que percebe que falta algo de valor e sai à procura dessa 10ª dracma, dessa 10ª moeda. E talvez você entrou aqui nessa noite e talvez você se identificou, ou em algum dos aspectos, talvez você se identificou com uma das particularidades dessa moeda perdida, que não sabia para onde vem ou não, e hoje entrou aqui, tomou um susto, disse, meu Deus, realmente eu estava perdido, e hoje é noite de reencontros, hoje é noite de restauração. Amém, queridos? Então talvez você estava lá na sua casa, totalmente despretensioso, mais uma vez, correndo reels lá do seu celular e apareceu alguém, ou um amigo seu que também foi um desses que foram encontrados, te convidou e você está aqui. Hoje é noite de reencontros, hoje é noite de restauração, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, e nós vamos ver a parábola do filho perdido, e a palavra nos mostra alguns pontos muito importantes aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. O que o texto nos mostra? O texto nos mostra que existia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo foi para o pai e pediu a parte que era dele, de herança. O pai deu, o filho pegou essa herança, saiu de casa, achou que estava certo em sair da casa, gastou tudo irresponsavelmente, a palavra diz, e quando tudo aquilo acabou, ele caiu em si e voltou para casa. E quando ele voltou, o pai estava à espera daquele filho que estava voltando, e estava de braços abertos, e avistando o filho, ele corre, dá um abraço e beija, e troca as vestes, e dá anel nos dedos, e põe sandálias nos pés do filho, e faz uma festa, e celebra o retorno daquele filho. Isso é o que a palavra nos diz, e o que nós podemos aprender com ela. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha. Na parábola da moeda perdida, a mulher vai atrás da moeda. Mas na parábola do filho perdido, o pai não vai atrás do filho. O pai fica esperando. Por que o pai não vai atrás do filho? Queridos, o pai não vai atrás do filho porque o filho sabe que é filho. O filho sabe que pertence a um pai. O filho sabe de onde veio. O filho sabe qual é a origem dele. Mas o filho decidiu sair. Se o filho decidiu sair, o filho tem que decidir voltar. Porque ele conhece o caminho de volta para a casa do pai. Amém? O filho que decidiu sair, conhece o caminho de volta e ele precisa voltar. É por isso que o pai espera. É por isso que o pai espera de braços abertos. O filho perdido representam aqueles que querem os benefícios de Deus, mas não querem o relacionamento com o pai. Os filhos que saem da casa, os filhos que
que decidem sair, mesmo sendo livres dentro da casa do Pai, e decidem sair para ser escravos do pecado, esses filhos, eles precisam decidir voltar. Olha o que João capítulo 8, verso 34 nos diz. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O filho que sabe que é filho, mas decide sair de casa, decide sair de um lugar de liberdade, para viver um lugar de escravidão, esse filho, ele tem que decidir voltar. É por isso que o pai espera. Porque uma vez ele decidiu sair, ele deve decidir voltar. Meu Deus, isso aqui é muito forte, queridos. Jonas, é como Jonas, que sabia o que Deus queria. Jonas sabia o que Deus queria fazer. Jonas sabia o que ele deveria fazer, mas ele não fez aquilo que Deus mandou e escolheu fugir. Agora, talvez você chegou aqui nessa noite, talvez você seja o filho que saiu, talvez você seja o filho perdido que esteve longe. Queridos, eu tenho uma palavra para você. O caminho de volta existe, mas quem decide andar nele é você. O caminho de volta, ele existe. O caminho da restauração existe. O caminho da reconciliação existe. Mas quem decide andar nesse caminho é você. E se hoje nós temos aqui filhos que estão voltando para a casa do Senhor, eu declaro que existem roupas novas à sua espera. Eu declaro que existem sandálias novas para colocar nos seus pés. Eu declaro que existem anéis preparados para colocar de volta em seus dedos e restaurar a sua posição de filho e não mais escravo. Amém? Então, se de algum jeito você está aqui hoje, queridos, se de algum jeito você chegou aqui como esse filho que está voltando para a casa do Senhor, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de reencontros. E a última parte dessa parábola do filho perdido nos conta a história do filho mais velho, do filho que ficou. Esse filho não saiu da casa do pai. Esse filho, ele tinha tudo o que era do pai. Porém, ele mesmo se tratava como um escravo. Nas suas palavras, que ele declara para o seu pai, ele vê o pai como ele se vê como apenas um cumpridor de tarefas. Ele diz assim: pai, eu nunca desobedeci uma das suas ordens. Eu sempre fiz aquilo que o Senhor mandou. Eu trabalhei como um escravo. E você nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar. Esse filho que não saiu, esse filho mais velho, queridos, ele estava dentro de casa. Ele tinha a presença do pai, mas ele optava por não ter relacionamento com ele. Queridos, como está o seu relacionamento com Deus? Talvez você se identifique com esse filho que ficou, com esse filho que está dentro de casa, mas que se vê como um escravo, se vê como apenas um cumpridor de tarefas e não como um filho. Eu não sei na sua casa, mas não sei como é lá, mas lá em casa minha filha tem total liberdade para ir onde ela quiser. A minha filha é a única que entra no meu quarto. A minha filha é uma das únicas que abrem a geladeira sem pedir permissão, sem precisar pedir permissão. A minha filha, ela sabe que é filha e por isso ela tem essa liberdade. Muitos
podem estar aqui dentro de casa e se sentirem não como filhos. Muitos podem ter a presença do Pai, mas não ter o relacionamento real com Ele. Talvez você se identifica com esse filho que ficou. Eu quero dizer que hoje é noite de restauração. Hoje é noite de reencontros. Queridos, hoje de manhã, enquanto eu meditava sobre esta palavra, o Senhor me falou algo muito, muito sério a respeito desse filho. O Senhor falou, eu até anotei que o Senhor falou no meu coração, Ele diz assim, olha, filhos ressentidos são frutos de uma família onde não há relacionamento. Filhos ressentidos são fruto de uma família onde não há relacionamento. Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu relacionamento com o Pai? Mais uma vez eu quero declarar aqui, hoje é a noite de reencontros. Hoje é noite de restauração. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como, se foi através de alguém que te convidou, se foi através de um Reels que você viu e despertou a sua curiosidade. Eu não sei se é a primeira vez que você está aqui, se é a segunda, ou se você já faz parte dessa comunidade. Se você está aqui hoje, querido, em nome de Jesus, eu quero declarar que hoje sim é noite de restauração para muitos aqui. Talvez você se identificou com a ovelha perdida que esteve longe e que de alguma forma o Senhor te resgatou. Talvez você se identificou com uma moeda perdida que não sabia de onde veio, nem muito menos sabe para onde vai. Mas você está aqui. De algum jeito, o Senhor te encontrou. Talvez você se identificou como o filho que estava perdido e hoje você está aqui. Talvez você é um filho que sabe que é filho e que hoje está retornando para a casa do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é noite de restauração para você. Talvez você se identificou com o filho que não saiu. Talvez você se identificou com ele que muitas vezes olha para a conquista do irmão e diz assim, meu Deus, por que ele e não eu? Por que acontece com ele e não comigo? Justo comigo que faço tudo, justo comigo que ando, que caminho sempre corretamente, mas acontece com ele e não comigo. Talvez você se identificou com esse filho que não partiu de casa, mas mesmo estando em casa, não se relaciona com Deus como filho, mas muitas vezes como escravo. Ou talvez você está aqui e está tudo bem. E eu quero dizer que é através de você que o Senhor vai usar para ir resgatar os perdidos. Itapetininga está cheio de perdidos. Itapetininga está cheio de ovelhas perdidas. Itapetininga está cheio de moedas valorosas para o Senhor, que estão perdidas, aguardando alguém para ajudá-las a saírem dos lamaçais de pecado onde estão. E é através da sua vida que o Senhor vai usar para resgatá-los, para trazer para a casa do Pai. Itapetininga está cheio de filhos perdidos, que sabem que são filhos e que precisam voltar para a casa do Pai. E nessa noite, queridos, eu quero declarar que hoje a noite aqui é noite de restauração, é noite de reencontros. Eu quero que você curva a sua cabeça e ore neste momento.
Tenha o seu momento com Deus. Se em algum ponto dessa palavra você se identificou, ore ao Senhor agora. Se em algum ponto dessa palavra você se identificou, ore ao Senhor. Peça que te dê clareza. E ao final, nós queremos orar com você. Os líderes estarão aqui nessa noite. E se você quiser, os líderes poderão orar por vocês aqui. Se em algum ponto você quiser algum tipo de orientação, os líderes estarão aqui para servir a cada um de vocês. E se lá na sua casa, queridos, lá no seu íntimo, o Senhor falar ao teu coração, queridos, tenha a certeza de que hoje é a noite de reencontros. Se em algum ponto Deus falou com você, nós aqui queremos servi-lo, nós aqui queremos orar com vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar com todos em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esta palavra, eu te agradeço, Senhor Jesus, ó Pai, porque hoje é noite de restauração, hoje é noite de reencontros de muitos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor Jesus, frutifique no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, ó Pai, para que essas ovelhas perdidas voltem para o Senhor, para que essas moedas perdidas que foram encontradas hoje aqui, ó Pai, se acheguem ao Senhor, para que os filhos perdidos, ó Pai, que foram encontrados nessa noite, se acheguem à casa do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, e derrama a Tua graça sobre aqueles, Senhor Jesus, que serão, ó Pai, canais de bênção, que serão, ó Pai, ó Deus, que terão a oportunidade de ir atrás dos perdidos desta cidade, em nome de Jesus. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.
nosso culto acabou de se encerrar e nós tivemos uma noite extremamente transformadora. Com certeza, uma noite em que muitas almas se voltaram para Jesus novamente. Hoje, a ministração foi falada sobre perdidos e foi um verdadeiro apelo a nós, como filhos de Deus, que muitas das vezes estamos perdidos nos nossos delitos e pecados, a nos voltarmos para a casa do Senhor. Creio que para a glória de Deus, muitas vidas foram salvas hoje aqui. E nós já te convidamos para o nosso próximo domingo, para o nosso próximo culto. Vai ser um prazer receber você aqui conosco. E claro, durante a nossa semana, nós temos as nossas células, que são a extensão do nosso culto de domingo. Nós temos às terças-feiras as nossas células online, para você que não pode estar presente em uma. Às quartas-feiras, quintas e sextas-feiras, nós temos as nossas células presenciais espalhadas por Itapetininga. E se você ainda não tem uma célula, você pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e nós te direcionaremos a uma célula mais próxima à sua casa ou a que você mais se identifica. Você não pode ficar fora disso, porque pertencer a uma célula é pertencer a uma família e você pode conhecer muito mais do que o pouquinho que a gente apresenta durante os nossos domingos da nossa igreja. Nós te convidamos mais uma vez para o nosso culto e, como a Yasmin disse, não deixe de participar de uma célula, porque é muito importante, é o momento onde nós geramos conexão com as pessoas. Nós te esperamos no próximo culto. Tchau!